Olá pessoal, bem-vindos a mais um Contextualizando. Professor Tiago Teixeira, Geografia, professor Sou Lucas Vital, de História, Filosofia e Sociologia. E estamos aqui para conversar um pouquinho, para resenhar sobre alguns fatos importantes que estão acontecendo no mundo, contextualizar, como o próprio quadro diz. E hoje nós vamos trazer 3 assuntos que nós consideramos importantes e atuais, eleições na Argentina, a xenofobia que aumenta a cada dia em Portugal contra brasileiros e o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vamos começar de trás para frente hoje? Bora? Fórum Econômico Mundial. Gente, todos os anos na cidade de Davos, uma cidade linda nos Alpes suíços, se reúnem grandes empresários, grandes corporações, chefes de Estado para discutir várias questões, Esse ano eles discutiram questões ligadas ao meio ambiente, não tem como fugir desse assunto, sobre inteligência artificial e sobre economia de uma forma geral, E dentre esses pontos, 4 se destacaram. Primeiro, queda de juros nas economias principais. A gente sabe que os bancos centrais dos países, como uma forma de resguardar também, de proteger a sua economia, eles acabam ainda tendo um juros muito alto. Vejam, principalmente os países subdesenvolvidos, emergentes, vamos dizer assim, Então o FMI espera uma redução, mas esse corte mais abrupto dos juros, que aumentaria o comércio, aumentaria o investimento melhor nesses países, deve acontecer num período posterior, não agora de repente, O segundo ponto, a inteligência artificial, que a gente sabe que está presente no nosso dia a dia, avançará muito mais nos países desenvolvidos, porque eles já investem mais em pesquisa, em soluções tecnológicas, e isso vai impactar muito daqui para frente nos empregos, no investimento, na produção, na tecnologia nesses países. E as principais startups de inteligência artificial estão nesses países mais desenvolvidos ali, no centro do capitalismo mundial, Estados Unidos, Europa. Então a tendência é que realmente ocupe mesmo esses espaços a inteligência artificial. Questão climática. Eles chegaram à conclusão de que o que foi feito até agora ainda é insuficiente. Precisa de uma maior cooperação entre os países, entre as instituições. Na verdade, professor Lucas, eu tenho um ponto de vista muito particular nisso aí. Eu, sinceramente, vejo pouquíssimo de efeito prático nas decisões. Eu vejo muita conversa, muita discussão em fóruns, em reuniões da ONU, promovidas pela ONU, nas assembleias, mas eu não vejo na prática como isso está impactando realmente positivamente nesses efeitos. Nós tivemos o protocolo de Kyoto, nós tivemos o Acordo de Paris, mas quando a gente vai ver de fato, vários países não aderem, esse mecanismo de controle, de fiscalização da diminuição de poluição não acontece de fato, Então eu sou muito cético em relação a isso aí. Veja que a questão do meio ambiente é uma preocupação da comunidade global. E você fiscalizar, utilizar órgãos globais para fiscalizar, toda parte do mundo é uma coisa muito difícil. E outro ponto também é que nós temos aí mais de 2 séculos de revolução industrial, de evolução nas indústrias, e automaticamente a carga de poluentes vindos com essa evolução lançadas no meio ambiente também é muito alta. Então você correr atrás desse prejuízo, atrás de toda essa deteriorização do meio ambiente, precisa realmente de medidas mais eficazes, de fiscalizações mais efetivas para que possa realmente ser, eu não acredito de fato, mudanças positivas. Eu não acredito muito que a gente consiga frear esse aquecimento, não. Infelizmente, a meta é conseguir limitar 1,5, até 2100. Vamos ver, tomara que isso aconteça. E um outro ponto que foi discutido muito no Fórum Econômico de Davos é a recuperação da economia global, porque o que a gente vê é uma fragmentação muito grande, um unilateralismo, um protecionismo muito forte. E para a OMC, principalmente, a Organização Mundial do Comércio, quanto menos barreiras, melhor, mais o comércio flui, mais a economia mundial cresce. Então foi discutido
isso aí, e que realmente ainda é muito difícil você quebrar essa fragmentação, você fazer com que os países comercializem mais globalmente sem essas barreiras. É muito complicado isso, né? Com certeza, né? Porque a gente tem países que utilizam um protecionismo econômico, né? Vai depender muito da ideologia, do tipo de governo que está no momento, no comando do país, em países democráticos. Exatamente. Ou não, né? Então isso varia bastante. Realmente, para um comércio mais livre, depende também dos governantes e dos interesses dos grandes empresários, né? Exatamente. E o segundo ponto, né? Vamos para a segunda pauta. Portugal. Nós sabemos que nos últimos anos o governo português, as instituições lá, eles têm até de certa forma facilitado um pouco o ingresso de brasileiros no país, né? A gente sabe que Portugal é um dos países que tem diminuído sua população. Sim, né? O crescimento vegetativo está negativo e a imigração ela acontece, eles chegam de várias partes, mas principalmente do Brasil, que é a língua portuguesa. Mas o que tem se percebido é que parte dos portugueses não tem recebido muito bem esses imigrantes. E aquele termozinho que a gente usa muito para pessoas que chegam na Europa e não são bem-vindas, xenofobia, ela está se aplicando também para o brasileiro que chega em Portugal para trabalhar, né? Nós tivemos aí algumas denúncias, inclusive o Itamaraty estima que já tenha cerca de 360 mil, 400 mil brasileiros morando de forma legal. E veja que Portugal é um país de população baixa, 10 milhões de habitantes. E é uma população que se concentra majoritariamente no litoral, né? No litoral da Península Ibérica. Nós temos regiões mais ali para a fronteira com a Espanha, regiões despopuladas, né? Então essa população que se concentra aí no litoral, nas cidades de Porto, de Lisboa, né? Realmente são as mais urbanizadas, né? Mas, como você disse, Portugal está experimentando aí um período que a população realmente está migrando para outros países mais próximos, como a Espanha, como a França, como Londres, né? Porque a situação econômica de Portugal não é das mais positivas dentro do contexto europeu. Então, como se já não bastasse a diminuição da população ano a ano, ainda tem esse fato que você coloca, que é o próprio pessoal de Portugal, o próprio português, está migrando para economias mais fortes da Europa, né? Então, os brasileiros estão ocupando vários cargos econômicos na cidade, né, no país, e eles estão começando a sofrer essa perseguição, esse preconceito desvelado contra nossa nacionalidade, né? Sim. Vamos esperar que isso se resolva, mas é uma situação bem complicadinha, bem chata e não era para acontecer, né? Nós temos ali na Europa uma população que, infelizmente, é bem preconceituosa, né, Teixeira? Não só em Portugal, mas em outras partes da Europa meridional ali, né? Então, é realmente uma situação complicada que a gente espera que melhore, né? Verdade. Terceiro ponto, que é um ponto que eu queria pedir para você falar um pouco mais. Você acompanhou, nós acompanhamos as eleições na Argentina, né? O Javier Milei foi eleito, ultradireitista. Exatamente. E isso traz algumas consequências para nós, né, professor Lucas? Com certeza, né, Teixeira? Ano passado a gente observou que ele foi eleito com a maioria dos votos, 56% contra o seu oponente, que era o Sérgio Massa, um peronista, né? Então, o candidato que estava tentando ali a reeleição, o governo de esquerda dentro da Argentina, né? E a gente observou que a tendência dentro dessas eleições foi que a população, né, estava desacreditada tanto da esquerda peronista, que é uma esquerda tradicional dentro da Argentina, quanto também da direita tradicional argentina, né, de Maurício Macri, né? E a opção foi realmente o Javier Milei, mais né, à direita. Bem mais à direita, extrema direita, né? Ele com um perfil político bem caricato, né? Um cara que não tinha uma experiência política, ele vem da área da economia, né? Então ele se considera ali um liberal, um libertário, mas a experiência política dele, né, não havia tido antes. E ele defende a abertura, né, comercial,
a desregulamentação financeira, privatização, né? Então ele tem ali medidas bem radicais para ser implantadas. Um discurso muito rígido, né? Um discurso bem rígido, como por exemplo o fechamento do Banco Central argentino, né? A dolarização da moeda, ou seja, transformar o dinheiro argentino, o peso argentino em dólar, né? Como ocorre em outros países, como no caso da Colômbia, se eu não me engano. Colômbia, Equador. A própria Argentina já fez essa paridade, né? Da moeda com o dólar. Ele defende essa visão, né? Uma visão onde o Estado deve estar ali subserviente às vontades do mercado, né? Então, aos interesses mercadológicos. E aí ele considera o Estado como um banditismo, né? Como um Estado onde, como eu posso dizer, empobrece, né, o país. E durante a campanha dele, ele se apresentava com uma motosserra, né? A motosserra significava ali que ele cortaria, desmantelaria a máquina pública. Em diversos momentos ele chegou a dizer que cortaria vários ministérios, né? E assim fez, né? Acabou com vários ministérios dentro do governo argentino, né? E prometeu uma reconstrução da Argentina, né? E o fim desse modelo onde o Estado teria ali uma onipresença, né? Uma onipotência. Um Estado cada vez menor, né? Exatamente. Nós falamos no episódio anterior do novo BRICS. Sim. Né? Que uma das primeiras medidas do Javier Milei foi dizer que não entraria. Pois é. Um acordo que já havia sido feito na cúpula do ano passado, do BRICS, mas quando ele assumiu, ele disse que não ia entrar para... Pois é, vou comentar sobre isso também, né? O Javier Milei, ele entrou com uma proposta de alinhamento, né, realinhamento com os Estados Unidos, e isso traz ali uma incerteza nas relações Brasil-Argentina, tanto na parte do Mercosul quanto na parte do BRICS, né, que vai ser ali um período difícil entre os dois países, principalmente porque o Javier Milei, ele tem ali um contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim. Né, que participou das campanhas de Javier Milei, né, o que pode dificultar... Foi para sua posse também. Foi para sua posse, o que pode dificultar a negociação, né, entre o governo atual brasileiro, o governo de Luiz Inácio Lula e o Javier Milei, né, e também isso traz ali essa incerteza sobre a decisão da permanência na Argentina no Mercosul, né? Porém, há indícios que Milei não deseja deixar o bloco, porque após a sua eleição, né, ele amenizou um pouco o tom radical que ele tinha adotado na campanha, né? Então isso gera ali indícios de que ele não deve deixar o bloco do Mercosul. Isso é até natural. Por exemplo, o Donald Trump, quando assumiu, também tinha uma postura bem crítica, aos poucos vai se moldando, né? Vai mudando alguns conceitos. Ou seja, quando o cara assume o poder, ele mantém algumas coisas, mas outras ele começa a flexionar, né? Exatamente, né? O fato é que o Milei, ele aproveitou o momento da Argentina, né? E ele capitalizou esse descontentamento, né, da população, tanto com a esquerda peronista quanto a direita tradicional de Macri, né, o centro, e explorou essa frustração, né, dos vários setores da sociedade com a questão da inflação, da dívida externa argentina. A Argentina experimenta aí um período de recessão econômica, de crise, né, inflacionária, com mais de 18 milhões de pessoas em situação de pobreza, né? Isso que dá aí mais ou menos 40% da população argentina. Então é uma situação bem complicada, né? Então a gente tem que esperar agora quais vão ser os próximos passos dele e verificar qual vai ser a tendência política e como vai afetar isso nas relações da América do Sul. Principalmente com a gente aqui, né? Exatamente, porque veja bem, o Milei, ele meio que desacelerou essa tendência da esquerda na América Latina, né? Você vê que após o governo de Trump aqui na América do Norte, os governos que eram à direita aqui, inclusive no Brasil, né, experimentou o governo também de direita com o Jair Bolsonaro, né? Os governos passaram a ser mais de esquerda, com a eleição de Lula, com a eleição, né, do governo chileno, não lembro o nome dele agora,
enfim, a maior parte dos governos atualmente na América Latina são de esquerda. Né? Foi uma guinada à esquerda que aconteceu nesses últimos tempos. Então a eleição de Javier Milei, que é uma extrema direita, né, pode significar um freio nesses governos de esquerda. Pode influenciar outros países. Outros também, países, né? Porque Milei ele é comparado ali como Jair Bolsonaro, como Trump, né? Foi elogiado por alguns deles, como o Bolsonaro e como o Trump também, certo? Então, enfim, isso pode acabar influenciando ali e dificultar apontar uma tendência clara, né, para a esquerda ou para a direita no cenário geopolítico da América Latina. Ou seja, teremos que aguardar os próximos dias, né, as próximas semanas. Vamos ficar de olho aí. Para ver o que acontece, porque como a Argentina é o nosso vizinho aqui e um parceiro importante do Brasil, apesar de que o Mercosul não Vingou, destrava, né, destrava, cara? O Mercosul sempre está ali, a gente achando, mas tem potencial para crescer, tem potencial para aumentar o comércio. Sim. Mas sempre tem alguma divergência entre os governos. E entraves internacionais também, né? Tivemos ali a União Europeia que sempre entrava o comércio com o Mercosul. Né? Mas eu digo também internamente, sabe? Internamente também. Não consegue alavancar esse comércio. Mas é isso, né? Mais alguma coisa, meu querido professor Lucas? Por mim, estou satisfeito. Beleza. Gente, obrigado. Peço o seu like. Quero que você, se você gostou desse vídeo, compartilhe e continue prestigiando a gente, tá? Contextualizando é um quadro do Colégio Êxodos TV. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Até o próximo vídeo.